Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no capítulo 35 do livro do Gênesis. Faremos então os capítulos 35 e 36. O capítulo 35 diz assim: Deus disse a Jacó: Vamos, sobe a Betel e fica ali, e levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti quando fugias diante de teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e à sua gente: Tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Vamos subir a Betel, onde levantarei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha aflição e que esteve comigo durante a minha viagem. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham, assim como os brincos que traziam nas orelhas, e Jacó enterrou-os debaixo de um terebinto, perto de Siquém. Partindo eles dali, Deus semeou o pânico nas cidades circunvizinhas, de sorte que não perseguiram os filhos de Jacó. Chegou, portanto, Jacó com toda a sua gente a Luza, na terra de Canaã, hoje Betel. Levantou ali um lugar e deu a esse lugar o nome de El-Betel, porque foi ali que o Senhor Deus lhe aparecera quando fugia de seu irmão. Foi então que morreu Débora, ama de Rebeca, e ali foi sepultada ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, ao qual se chamou Carvalho de Pranto, Carvalho do Pranto. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. Teu nome, disse ele, é Jacó. Tu não te chamarás mais assim, mas Israel. Então aquilo que lá na luta lá de Jacó com o anjo, né? Lá no Gênesis 32, aquilo que foi dito lá sobre a mudança de nome, né, de Jacó, mais uma vez vai ser retomado aqui. Agora o Senhor vai dizer para ele, né? Vai dizer que Deus apareceu novamente e o abençoou e diz para ele então: não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. E chamou-o Israel. Deus disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembleia de povos, e de teus rins sairão reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei a ti e à tua posteridade. Depois Deus retirou-se de junto dele. No mesmo lugar onde Deus lhe falou, Jacó erigiu uma estela, sobre a qual fez uma libação e derramou óleo. E deu o nome de Betel ao lugar onde Deus lhe tinha falado. Então, mais uma vez, Deus vai se manifestar, né, aqui na história de Jacó, né? Então, mais uma vez, ao longo do relato inteiro a gente vai vendo isso, né? Que aquilo que Deus fala com Abraão, aquilo que Deus promete a Abraão, né, e que Deus retoma com Abraão, isso vai acontecer também com Isaque, e essa promessa vai se perpetuando agora em Jacó, que não se chama mais Jacó, assim como Deus mudou o nome de Abraão, né, que era Abrão, para Abraão, que é o pai de uma multidão de povos, agora também Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel. E como a gente já disse, né, daqui dos filhos de Jacó vão surgir então as 12 tribos de Israel,
que vão formar aí o povo de Deus, né? Vão formar aí o povo eleito, o povo escolhido de Deus do Antigo Testamento, né? Que é o que a gente conhece também como o povo de Israel, né? E versículo 16 continua dizendo: E partiram de Betel. Quando estavam a pouca distância de Éfrata, Raquel deu à luz, e o seu parto foi penoso. Durante as dores de parto, a parteira disse-lhe: Não temas, porque ainda terás este menino. E estando prestes a render a alma, porque estava já agonizante, ela chamou o filho de Benoni. O seu pai, porém, chamou-o Benjamim. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Éfrata, hoje Belém. Jacó erigiu uma estela sobre o seu túmulo, é a estela do túmulo de Raquel que existe ainda hoje. Israel partiu e plantou sua tenda além de Midigal-Éder. Então a gente vai ver aqui o nascimento de Benjamim, né? O último filho aí de Jacó. A gente viu há poucos dias atrás, né? Você se lembra que quando Raquel, então, que era estéril, ela então engravida, ela dá à luz José, né? Que virá a ser o José do Egito. A gente já vai entrar a partir de amanhã na história dele. Mas depois disso, então quando ela engravida de José, né? Que ela tem José, ela pede a Deus que dê a ela outro filho, né? E Deus concedeu outro filho a ela, que foi Benjamim. Mas Raquel vai morrer no parto de Benjamim, né? Como a gente vê aqui no relato. Vai dizer assim que ela dá o nome de Benoni, né, para ele, e o pai vai dar o nome de Benjamim. Por quê? Porque ela ali para morrer, o filho nascendo, e ela coloca ali como filho sinistro, né, o significado aí de Benoni. E aí Jacó então vai chamá-lo de Benjamim, filho direito, né? Transformando aí uma possível maldição em uma bênção, né? E o pai vai e abençoa o filho que nasce, né? E é interessante que nasce aqui, né? Ali no caminho de Belém, né? Lembrando aqui que o rei Davi nasceu em Belém, né? Lembrando aqui que mais do que isso, Jesus Cristo nasceu em Belém, né? Belém é a cidade de Davi. Belém é chamada de a cidade de Davi, né? Mas Belém ela não é como as outras cidades, porque o Messias nasce lá, né? Então, ali Jacó vai erigir, né, uma estela, vai colocar o túmulo de Raquel lá, vai chorar Raquel naquele lugar. E agora, no final aí do capítulo, a gente vê a morte de Isaac. Foi durante a sua estada nessa região que Rúben foi dormir com Bala, concubina de seu pai, e Israel soube. Os filhos de Jacó foram em número de 12. Filhos de Lia, Rúben, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bala, que era escrava de Raquel, Dan e Neftali. Os filhos de Zelfa, que era escrava de Lia, Gade e Azer. Tais são os filhos nascidos a Jacó em Padã Arã. Jacó foi para junto de seu pai Isaque em Mambré, em Cariate Arbe, hoje Hebron, onde tinham habitado Abraão e Isaque. E todos os dias da vida de Isaque foram 180 anos, e morreu. A morte reuniu-o aos seus, velho e saciado de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram-no. Então, mais um dos personagens bíblicos aqui, né? Isaque, que vai ser colocado aqui como uma vida longa, né? Mostrando aqui toda a realidade de uma vida intensa, né, na presença de Deus. A gente não toma aqui os 180 anos ao pé da letra, como a gente já viu anteriormente, né? Mas mostrando aqui não só a longevidade, mas toda a qualidade de vida e toda a realidade que circundava aí a vida de Isaac. E aí no versículo 36 vai falar da descendência de Esaú, né? Não deixa aqui Esaú sem que se diga sobre a descendência dele, mas ele não é o filho ali da promessa, não vai ser ele que vai perpetuar, nele que se vai perpetuar a promessa, né?
daquela terra. Então sempre ligado aqui Esaú a Edom. No versículo 6 vai dizer: Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, assim como todo o seu pessoal, seus rebanhos, seus animais e todos os bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para longe do seu irmão Jacó. Seus bens eram, com efeito, numerosos demais para que pudessem morar juntos. E a terra em que habitavam não lhes bastava por causa dos seus muitos rebanhos. Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú chamava-se também Edom. E aí a gente vê que essa segunda sessão aqui do livro do Gênesis vai se encerrar aí. A gente não vai ler essa genealogia aqui enorme, né, de Esaú, mas é só para mostrar mesmo essa realidade dos povos, né? Que de Jacó vai nascer o povo de Deus, de Jacó é que aquele povo tem ali posse da terra prometida. Então isso tudo para demonstrar isso. E aí a partir de amanhã a gente já vai entrar, como eu disse, na história de José, né? Porque a gente sabe que dos filhos de Jacó, José tem uma história que acaba se destacando, né, da história dos irmãos. Existe uma escolha na vida dele muito especial, né? E a gente vai ver então como que Deus continua aqui agindo na história através da história belíssima de José do Egito, né? Compensa, vale muito a pena a gente ler essa história, porque é uma história que fala muito ao nosso coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco a partir daí também. E diante, né, do que a gente leu hoje, diante de tudo aquilo que a gente viu, nós vimos aqui o nascimento de Benjamim, a morte de Raquel, a morte de Isaac. A gente vê que Deus fala com Jacó. Isso mais uma vez para a gente entender, né, que Deus vai agindo no tempo e na história, né? E pegando aqui, né, dos versículos 9 ao versículo 15, onde Deus vai ali se manifestar mais uma vez a Jacó, vai dizer para ele do nome novo, né, Israel, vai aqui reafirmar a promessa, né? Nós entendemos que Deus, aquilo que a própria palavra de Deus diz, né, a própria Bíblia diz, que Deus se lembra sempre da sua aliança com o seu povo. Deus não se esquece, né? Nós podemos até nos esquecer, mas Deus não se esquece, né? E Deus vai estar sempre recordando o nosso coração daquilo que Ele nos falou, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele deseja fazer. Deus vai estar sempre recordando ao nosso coração que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele tem cuidado de nós, mesmo diante das situações adversas, mesmo no meio de lutas, de lágrimas, de dores, de dificuldades. Ele continua justo, Ele continua fiel, Ele continua no meio de nós, Ele não nos abandona, né? Então nós pedimos a Deus a graça de que o nosso coração corresponda a esse amor, que nós sejamos fiéis a Ele, que nós sejamos santos, né? Que nós busquemos verdadeiramente a santidade, a justiça diante de Deus, né? E aqui a gente vê também o relato de duas mortes, para a gente pensar num tempo onde, como eu já disse, né, em outros momentos, que a palavra morte ela está tão em destaque, né? Por causa da realidade da pandemia, a gente sabe que a morte, essa palavra está em destaque nos noticiários, né? E se fala muito, né? E se vivencia muito. Nós estamos num período de luto, né? Todas as nações estão passando por um período de luto por causa da pandemia do Covid-19, né? Claro, não é só de Covid que as pessoas têm morrido, mas é claro que a pandemia, a proporção, né, dessa enfermidade, dessa doença, ela tem abalado as pessoas, né? E tem levado muita gente. Mas nós precisamos também pensar em qual é a história que nós vamos deixar quando nós formos, né? A pandemia pode passar e a gente continuar aí, mas um dia a gente vai, né? E nós temos que pensar o que é que nós estamos construindo, né? O que é que nós estamos deixando, né? Porque não adianta aquilo que o próprio Jesus disse, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, né? Então a morte, ela é uma realidade.
pela qual todo mundo vai passar, né? Todos nós passamos, todos nós perdemos pessoas, mas nós precisamos pensar na nossa vida, nós precisamos viver bem, como a própria igreja nos ensina, para morrer bem, né? Então, diante aqui da morte de Raquel, da morte de Isaac, né? A gente vai vendo que são personagens bíblicos muito importantes, né? Que tem ali, que tiveram o nome deles foi perpetuado, né? Ao longo das gerações, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, né? E chegou até nós o nome dessas pessoas que viveram há tanto tempo atrás, né? Nós não devemos buscar querer fazer um nome, não é isso, né? Mas querer ter uma história autêntica diante de Deus, querer construir uma história em Deus, querer fazer a vontade de Deus, né? Querer participar dos sonhos de Deus, daquilo que Deus tem de sonho para a nossa vida, daquilo que Deus tem para fazer, que a nossa vida não passe em branco, né? Mas que nós possamos fazer diferença também na vida dos outros. Que o Senhor nos dê essa graça. Nós rezamos então, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.